Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um Gerson Convida. Sempre convidados especiais aqui para bater um papo, mostrar aí o seu conhecimento, o que faz da vida, algumas loucuras que faz aí pelos caminhos, né, desta vida. E a gente vai contar hoje a história de um amigo que é ouvinte nosso já de longa data, morador aqui da nossa região, tem um apelido de avião, que ele vai contar depois para nós por que esse apelido de avião. E o nome dele é José Beletato, não é isso, José? Um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Tudo bem? Prazer é meu, obrigado, Gerson, e a todos. Vamos lá então, vamos bater um papo. Quem que é o José Beletato? Bom, José Beletato é um morador de Arapuã, apaixonado por Arapuã. Nasci ali, tenho 48 anos, residi ali a vida inteira. Em 97, quando eu completei 18 anos, fui para São Paulo, fiquei 5 meses, não gostei, voltei, abandonei os estudos. Depois fui para São Paulo de novo, capital, não gostei também, fiquei lá, consegui servir só na padaria durante 30 dias, não tinha o segundo grau na época, né? E pedia muito estudo, então eu trabalhei 30 dias na padaria, no 31º dia eu acordei e falei, não vou trabalhar, vou voltar para o Paraná para estudar. E foi aonde eu voltei e estudei já depois de 28 anos, comecei a fazer faculdade, me formei professor de geografia. Você é professor de geografia. Professor de Há geografia. quanto tempo que você é professor, Desde Beletato? 2011, quando eu comecei em Rancho Alegre. 2011, então tem 15 anos aí que você está Isso. na profissão. Espera aí, vamos contar uma coisa que eu acho que é importante até para o pessoal que está nos assistindo aqui conhecer. Você foi para São Paulo em busca de oportunidades, chegou lá, viu que faltava alguma coisa, faltava o estudo. Faltava o estudo, Conta isso exatamente. pra gente. Que barreira que você encontrou lá em São Paulo que de repente não deu certo você ficar lá? Antigamente tinha em São Paulo aquele jornal, para quem conhece lá, o jornal Amarelinho, que é um jornal de classificado só para emprego. E eu Certo. pegava lá aquele jornal, ficava grifando algumas coisas para procurar emprego e tal. Só que o emprego que eu queria precisava do segundo grau. Hoje o ensino médio que eles falam, né? Mas antigamente segundo grau. E eu não tinha o segundo grau. Então eu peguei, caiu a ficha, falei, não, vou voltar a estudar, terminar o segundo grau para mim voltar para São Paulo para conseguir um emprego melhor, né? Porque lá na época de, isso foi em 99 só o ensino médio, né, o segundo grau lá, você já conseguia um serviço até bom, né? Diferentemente de hoje. Certo. Então daí eu voltei para estudar e daí peguei gosto e fui fazer faculdade, e fiz Olha, vestibular na Fecilcan, né, a antiga Fecilcan de Camorão. E então realmente o estudo fez com que você voltasse para trás. Você já estava com quantos anos ali? quando eu comecei a fazer faculdade, acho que 28 anos. 28 vinte e oito anos. Então, anos. assim, olha, sempre é tempo de começar, gente. Olha aí, o Beletato, que é o nosso amigo aqui, está falando com a gente aqui no programa hoje, está dando um exemplo de que a educação é um passo para você melhorar a sua vida. Agora, você não tinha o segundo grau, voltou para a escola, terminou o segundo grau, fez uma faculdade e foi professor. Essa experiência de vida e de ser professor, de conhecer um pouco mais e passar a transmitir esse conhecimento, isso também tem uma importância grande na sua vida, não é isso, José? Eu sempre falo, né, nunca é tarde para você começar ou recomeçar, no meu caso, né. Então o estudo ele sempre tá a qualquer momento você pode estar adquirindo ali, né. Bom, eu nunca, eu sou do tempo do algodão, né, então eu trabalhava no algodão na época, acho que foi por isso que eu acabei desistindo de tendo não incentivo, assim, porque eu catava algodão o dia inteiro e o segundo grau, a gente estudava em Janiópolis, ia de ônibus, saía 6 horas da tarde, chegava 1 hora da manhã, porque tinha que esperar o pessoal que vinha da faculdade de Camorão. E chegava em casa 1 hora da manhã e 5 horas da manhã já tinha que estar de pé para catar algodão. E eu catava bastante algodão, acima de 150 quilos. Então acho que isso foi que desanimou eu também de estudar ali, né? Mas enquanto a professor, eu nunca me vi um professor, né? Porque sempre fui vergonhoso, né? Tímido. E daí, como que você vai dar aula se você é tímido, né? Você tem que ter contato com o público, você tem que falar, você tem que responder. Eu sempre tinha medo, né, do que eles vão perguntar. Eu Certo. vou saber responder o que eles perguntarem? Hoje é diferente, né? Hoje a gente pesquisa, né? Tem o Google e tudo mais, mas antigamente não tinha tudo isso. Então a dificuldade é grande, mas a gente, depois que a gente está dentro ali, a gente vai cada vez, né? Ninguém sabe tudo, vai sempre adquirindo conhecimento cada vez mais. E essa experiência hoje de ser professor certamente faz com que você lembre lá do passado e fala, olha,
é possível vencer com a escola, com o estudo, não é isso? Com certeza, até tem uma disciplina agora que eu acho que vai cair por terra, né, tá diminuindo, que é o projeto de vida, né, que eu sou da geografia, também posso dar aula de projeto de vida, de ensino religioso, sociologia, que são áreas que estão dentro da geografia também. Então, no projeto de vida, eu sempre uso esse meu trajeto de vida, né, que nunca é tarde para começar ou recomeçar, né, que a gente pode estar sempre aptos, não deixar com que os outros abalem as nossas estruturas, vamos dizer assim, porque tem muita gente lá que vai falar: "Ah, você não vai conseguir, você é aquilo, você não tem capacidade, você não vai ser nada na vida", mas você tem que focar e acreditar em você. Tá, e conta pra gente, por que que você decidiu fazer geografia? Bom, geografia, vamos lá, eu nunca gostei de geografia. Nunca gostou de geografia? Eu tentei, na verdade, matemática, eu sempre Matemática, fui bom em matemática, certo. mas daí como a faculdade lá em Campo Mourão, a FECILCAM antiga, eh, é pública, né, então é muito concorrido na época. Hoje nem tanto, porque tem a online e tudo mais, então até fiquei triste, porque tá correndo risco de fechar o curso de geografia em Campo Mourão da FECILCAM, porque não tem mais quem se interessa em estudar Correto, presencialmente. É certo. o 4º ano, que é o último ano lá, tá terminando com 3 alunos, e não tem mais uma demanda lá. Infelizmente é a realidade aí Mas assim, dessas era para mim, faculdades, eu né? eu escolhi matemática, mas eu não passei em matemática, foi muito concorrido, daí depois eu escolhi geografia, acabei passando, daí um colega meu, como eu não passei em matemática, um colega lá de São Paulo, que é esse que eu fiquei na casa dele 30 dias lá, em 99, ele falou: "Não", ele chama de avião, né, ele falou: "Avião, faz para geografia, que é menos concorrido um pouco, daí você passa, se forma e vem aqui para São Paulo dar aula, porque aqui tá faltando professor". Não, beleza, fui nessa. Passei, comecei a estudar. Devido à dificuldade financeira também, tranquei a faculdade. Depois de 2, 3 anos eu voltei e terminei, e daí, assim, no último ano, antes de terminar a faculdade, eu consegui aula ali em Rancho Alegre, ainda sendo acadêmico. E depois dali nunca mais faltou, nunca mais pensei em sair para São Paulo ou outro lugar. Por que São Paulo, o Beletato? Ah, a gente tem na cabeça, né, a cidade grande, o êxodo rural, o pessoal, todo mundo saiu daqui, você pra onde que foi? São Paulo, São Paulo. Então é a capital maior que oferece mais emprego, mais infraestrutura, mas um pouco é só ilusório, né, porque a gente sabe que às vezes você ganha lá um pouco mais, mas o gasto é bem maior, né. Você ficou em São Paulo 30 dias. Eu trabalhei uns 30 dias lá de servente, até que eu consegui serviço nessa Padaria, padaria, e depois aí 30 dias na padaria. é, Ela ficou menos de 3 meses lá em São menos de Paulo. 3 meses. Menos de 3 meses em São Paulo, que é a maior cidade do país, mas você também viveu o restante da sua vida toda na zona rural. Sim, Você falou que foi a vida inteira. a vida inteira colhendo algodão, inclusive, Algodão, ali. ralhando algodão, tudo. E o algodão, infelizmente, deixou de ser uma cultura presente também na nossa região hoje, né? É, tinha que buscar alternativas, tinha que buscar um meio de vida também, né, Beletato? É, o algodão, assim, eu falo, o clima nosso aqui não é favorável mais para o algodão, né, o algodão ele migrou para outras áreas aonde você, tem um clima favorável, que quando vai chegar a época da maçã abrir, vamos dizer assim, para quem entende, né, a época de abrir a maçã, não chove mais, né, tipo Bahia, Mato Grosso, entre outros. E aqui a nossa região é a região que chove bastante, né, ainda bem, né, graças a Deus que a Graças nossa a Deus que região chove. é rica em recursos hídricos, a quantidade de chuva, ela é bem significativa, o clima quase que bem definido, no inverno é frio, no verão é quente e tudo mais, então ele migrou para outras áreas. E daí entrou a soja também, né, e mais facilidade, né. Tá certo. Você deixou a zona rural? Você Não. não deixou, você está sempre ali, porque mesmo você mora numa comunidade pequena, Sim, né, mas tá ligado ali à zona rural, tá ligado ali à área rural o tempo todo. Você mora praticamente na zona rural, não é isso? praticamente eu moro, vamos supor assim, Arapuã ali, uma comunidade, é quase que uma fazenda grande, vamos dizer assim, né, que o entorno ali todo gira em torno de agricultura, você vai conversar com um colega, ele tá olhando para o céu pedindo chuva, daqui a pouco ele tá pedindo sol, as coisas giram em torno da agricultura. Nossa região, o Região Paraná, a economia é a é agricultura, né. agricultura. É. Você me falou agora há pouco, aí você já tinha falado já na sua apresentação, que quando você ganhou um apelido.
Isso. Pode contar pra gente aí por que que o pessoal te chama de avião? Essa é uma história drástica, vamos dizer assim, né. Drástica. Vamos ouvir então que história é essa, meu amigo? É, eu tinha, olha só, eu tinha acho que 7 aninhos lá, e eu tinha o pessoal comprava lata ferro velho, né, ferro velho, tudo ali, as coisas, e eu peguei, e o cara que comprava eu sabia que ele estava bêbado aquele dia, que ele bebia, né, e eu peguei e coloquei umas pedras dentro da lata e amassei. Coloquei as pedras dentro da lata, amassei e fui e vendi pra ele, amarrei o saco, ele falou: "Vai querer levar o saco?" Ele devolvi o saco, né. Eu falei: "Não, pode ficar com tudo aí", daí, no outro dia que ele foi abrir as coisas, ele lembrou que era eu, falou no bar, o Tito lá, que tem um bar lá vizinho de onde eu moro lá, desde a década de 60 que tem um bar lá, o Tito falou: "Mas esse moleque é esperto, hein, esse moleque é um avião". E daí ficou, desde Ficou avião. ficou. E daí quando você não gosta do apelido, aí que Aí pega, que né, que pega, pega. né, Então, Beletato? ficou e durante muito tempo avião, 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 aí o pessoal ainda me chama ainda de avião, mas depois que eu comecei a dar aula ficou professor Beletato. Professor Beletato, né, que eu conheço já, pelo É, menos de nome, já há bastante tempo. bastante tempo. Conheço Arapuã, a sua comunidade onde você mora, desde 1975. Eu tinha acho que 12, 13 anos, eu saía de Goiuiri num ônibus, que saía da rodoviária de Goiuiri, passava pela Água do 10, pelo Rio Barreiro, pelo Caracol, Uhum. chegava em Rancho Alegre, parava ali na Avenida Paraná, depois seguia lá para o Barreirinho, né? Aham, Barreirinha. E depois ia lá na casa dos meus tios que moravam em Boa Esperança, né? Era o Barreirão e tinha o Bazar Baiuque. Não sei se alguém da sua família vai lembrar lá do Bazar Baiuque que tinha em Boa Esperança. E era uma viagem que demorava 3 dias daqui. 3 dias não, tô, tô aumentando demais. Falar a verdade, umas 3 horas. Uhum. Saí 8 horas da manhã aqui, quando o tempo estava bom, chegava lá umas 11 horas, 11 e pouco. Às vezes, quando chovia, você ficava na estrada, porque era muito barro. Hoje, essa vida, essa estrada é bem diferente, né, Beletato? Mudou muito, né? Ah, com certeza. Eu que sou do Arapuã ali, né, como eu falei pra você, eu moro na entrada do Arapuã, pra quem vai de Rancho Alegre, e tem um barracão de madeira aberto e tem um trator lá. Então a vida inteira eu fui puxar pessoas atoladas ali. Era só eu que puxava, porque ninguém ia mais. A pessoa atolou o veículo ali. Chegou na entrada de Arapuã, olhou o primeiro trator que ele viu, é ali que ele É o vai, Beletato é que tem ali, que ir é. lá. Então eu puxava ali muita gente ali até esse dia. Tem uma foto antiga lá e eu fiz uma foto nova, né, onde quando eu estava puxando carros atolados e hoje com o asfalto lá. Hoje, esse programa de asfalto rural aí também vai facilitar a vida de muita gente, né? Ah, com certeza, né, não é só aqui na nossa região, né, o Paraná inteiro a gente tá vendo que o asfalto ele tá fluindo nessa parte rural. E a gente precisa de ligação, precisa escoar a safra, precisa se deslocar para outra cidade, outro município para trabalhar, para resolver os negócios, então A estrada asfaltada vai ajudar muito. Vamos mudar de assunto aqui, né? Falamos de estrada, mas eu sei que você tem uma paixão também pelo ciclismo. Como é que começou essa paixão pelo ciclismo? trocando ideia com os colegas, como eu comentei, né, eu jogava bola muito, 3, 4 vezes por dia antigamente, né, daí eu estava com 96 quilos, eu falei: "Eu tenho que fazer", eu passei por uma doutora, ela falou: "Ó, você tem que fazer alguma atividade física, a sua alimentação é muito ruim", e eu já estava com 96 quilos. Então daí eu falei: "Mas fazer o quê?" Aí um colega falou lá, trocando uma ideia aqui, né, eu lembro que eu vim aqui em Goiuerê com o Renato, Renato Bicicleta da Estúdio Race, ele é um incentivador meu, ele é meu ídolo, meu incentivador de tudo. Legal, Renato é amigo nosso também. É, ele que é meu ídolo. E eu cheguei ali, eu lembro que foi em 2019, eu cheguei acho que com 600, R$ 700, eu falei: "Ô Renato, eu quero comprar uma bicicleta", eu falei: "Eu quero comprar uma bicicleta aqui, uma bicicleta boa, eu tenho acho que quase R$ 900, dá pra juntar". Ele falou: "Não, mas com R$ 900 você não compra uma bicicleta boa?" Falei: "Como não, bicicleta?" Daí ele foi explicar pra mim tudo e tal. Aí eu peguei e comprei uma bicicleta mais simples um pouco, mas gostei, daí não foi 2 semanas, eu já troquei aquela bicicleta por outras. E assim foi indo e entrou a pandemia e continuei. E poucos dias, não tinha 2 meses, eu estava fazendo já mais de 100 quilômetros. Tá certo. Como é que surgiu isso? Falaram para você, você veio no Renato, o Renato te deu boas ideias, fez um preço bom na bicicleta. Como que é essa paixão pelo ciclismo? O pessoal de Boa Esperança, né, eu tenho um sítio lá no Arapuã, estava trabalhando no sítio sempre lá, passando veneno, alguma coisa, e o pessoal de Boa Esperança, os pioneiros lá, né, a Ana, entre outros lá, que já fazia esse trajeto lá pelo sítio e tal. Eu sempre via pedalando, pedalando, o pessoal passando lá, e aquilo vai motivando a gente também, né.
Tá certo. E o que que significa o ciclismo hoje para você? Ah, o ciclismo hoje para mim é tudo, né. Eu parei de beber já tem 5 anos e 1 mês devido ao ciclismo. Também essa fé que eu tenho que eu vou para Aparecida já eu não falo mais palavrão, já tem vários anos que eu aboli, né, falar. A gente sempre tem um costume, qualquer coisa, no final de alguma frase, alguma coisa ruim, a gente falar um palavrão. Também não falo mais palavrão. Você E falou de parar de beber? sim, Não toma nenhuma bebida alcoólica. alcoólico nenhum. Faz 5 anos e 1 mês. Faço questão de falar até 1 mês E que por que que você tomou essa decisão também de parar a bebida alcoólica? porque bebia muito, né, a gente bebia muito e tanto afeta a parte familiar, quanto o gasto financeiro também, né, então, aí comecei a pedalar e desenvolvi essa paixão, fiz assim, não é nenhuma promessa, mas eu fiz, assim, um Um pedido, um compromisso de compromisso, um pedido para Nossa Senhora, que eu ia lá também, e que eu chegasse lá e que ela colocasse a sua mão nessa parte também, vamos falar da família? Você é casado, você inclusive aqui para nosso bate-papo, você trouxe a sua filha Mariana. a Mariana. Como é que é a constituição da família do Beletato? Família é basicamente, né, a estrutura, é a base, é tudo, né. Eu tenho 2 filhos, a Mariana, que tá aqui, de 10 anos, o Luiz, de 15 anos, e a esposa Leide, mas a preocupação maior mesmo com essas viagens minhas são a minha mãe. Mãe é mãe, não tem, o que eu tenho que estar parando e dando mensagem para ela, né, até nessa última viagem, eu chegava, parava, a primeira coisa quando eu parava na pousada, eu já mandava mensagem para ela. Ela falava: "Agora eu vou dormir sossegada", porque nessa última viagem minha eu pedalava, tinha vez das 5h30 da manhã até 8 horas da noite. Certo. A mãe tem quantos anos, Beletato? 73. 73 anos e acompanha você também na sua vida, na família, na pedalada e também Em nessas tudo, viagens, né? tudo, é. Que bacana. Mãe é mãe. Meu pai Isso. também é vivo, tem 76 anos, E o casal mora ali, mora em mora em Arapuã. Até Arapuã esses também. dias teve bodas de ouro, né, 50 anos de Olha que bacana. São casados. quantos irmãos? Nós somos em 4, eu e mais 3 mulheres, Mais três irmãs que 3 você tem, que irmãs. moram também aí? Uma mora aqui em Goerê, a professora Solange, né, ela é de Arapuã, mudou para Goerê, mas ela trabalha em Janiópolis, na escola lá. Certo. Outra, a Márcia, mora em Boa Esperança, trabalha no cartório lá, a vida inteira trabalha no cartório de Boa Esperança. E a Simone, que mora em Curitiba, Então tem uma irmã que mora lá na capital do na estado. capital. Bem, vamos falar dessa sua viagem, né, para Aparecida. Como é que começou? Você já falou mais ou menos um pouco aí sobre essa questão de ir para Aparecida, mas como é que você definiu a primeira viagem lá? Olha, eu vou para Aparecida. Daqui a Aparecida do Norte é mais de 1.000 quilômetros. De E- Arapuã lá dá 980, certo, reto para Aparecida, né? Quando eu faço para o Caminho da Fé, daí se torna mais longe e mais difícil, porque quem conhece o Caminho da Fé sabe, daí é 1.150 quilômetros. certo, Mas a primeira vez, eu programei, né, de chegar lá no dia do meu aniversário, 3 de julho. 2022. Eu estava parado, porque quando entrou a pandemia, eu parei de dar aula. Fiquei 3 anos sem dar aula. certo. E daí eu fiquei pedalando, então acho que, ó, pra você ver, isso foi bom porque eu saí daquele peso de 96 quilos para 78, 77. E eu programei a primeira ida lá, né? Eu não falo para ninguém. Eu faço toda a programação certinho, principalmente por causa da minha mãe, né? Então eu não espalho, não falo nada. Aí a primeira vez foi com uma promessa que eu não posso revelar. E programei de chegar lá no dia do meu aniversário, 3 de julho. Deu tudo certo. Programei para chegar lá, se eu não me engano, em 6 dias. Mas tudo é difícil, porque imagina só, o pessoal vai de ônibus, né? Eles falam, nós vamos de ônibus, excursão, romaria e tudo mais, já que é cansativo, que você pode esticar as pernas e tudo mais, imagina de bicicleta. Sair num evento, o pessoal fala que é loucura, né? Fala assim, depende, cada um escolhe, né? Pode ser loucura, pode ser fé ou aventura. Cada um escolhe e define o que pode E ser. para você? Para mim, eu acho que é os três. É os É os três? É os três. três. Porque assim, é fé, eu tenho a fé, né, em Nossa Senhora. É uma aventura, porque não deixa de ser uma aventura, mas também é um pouco loucura, né? Mas então, para mim, é os três. Então tá. Você já conhecia mais ou menos de carro, de ônibus, esse caminho que de Arapuã, Janiópolis, Campo Mourão, Maringá, até Aparecida, você já conhecia já? Não, foi tudo programado, agendado ali, assim, eu fiz um trajeto, né, um cronograma certinho e
deu tudo certo, graças a Deus, sempre deu certo até O hoje. que tem que pensar numa viagem dessa? Você vai pedalar o dia inteiro, depois tem que parar uma noite, tem que descansar, começar na Exatamente, madrugada, alimentação, restaurante, onde você vai se hospedar, isso tudo você se organizou desde a primeira viagem, você organizou tudo para fazer isso. eu faço mais ou menos a programação. Da primeira vez, olha só, a primeira vez eu não fiz muito isso. Primeira Certo. vez eu fui, né, porque eu não tinha experiência, não sabia se eu ia chegar, não sabia se o corpo ia aguentar. Então, não, mas hoje sim, hoje eu faço tudo programado certinho, porque você tem que se alimentar bem, se hidratar bem e estar com a mente também, porque você não pode estar pedalando muito cansado, porque fica perigoso, as rodovias são perigosas, né? Muito perigo, perigo demais. A gente passa alguns perigos, a gente nem fica comentando por causa da mãe e tudo mais, mas é perigoso. Mas você tem que se hidratar bem, se alimentar bem e dormir bem. Então eu sempre durmo em pousada, em hotel que tiver próximo ali. Tá certo. Quantas viagens você já fez de Arapuã a Aparecida? Essa foi a quinta vez, Essa foi a quinta quinta, edição. quinta, e são 5 anos seguidos? Não, eu fui a primeira vez, né, no meu aniversário lá, julho de 2022, depois dezembro de 2022, esse foi terrível também, porque eu sempre faço projeto, né, é um projeto para arrecadar fundos, então, como é 1.000 quilômetros, eu fiz a programação, um projeto lá, pedal solidário, pedal solidário lá para arrecadar, cada quilômetro rodado, 1 quilo de alimento. Certo. Seria totalizando lá 1.000 quilômetros, 1.000 quilos de alimento. Consegui 2.000 quilos de alimento. Por que que isso foi mais difícil? Porque eu fui com a Monarch Raiz, ano 1980. Então eu fui com É a Monarch, uma bicicleta antiga, antiga. antiga. Difícil de pedalar, Difícil de tudo, pesada, né? pesada, e mais as coisas ainda. O pessoal pensa, pedalar aqui é fácil. Eu faço Maringá bate e volta, 310 quilômetros. Eu faço Cascavel bate e volta, 280 num dia. Para mim é tranquilo isso. Certo. Cansativo, mas tranquilo. Agora, você pedalar nesse trajeto indo para Aparecida é difícil, porque você tem que pedalar hoje, tem que pedalar amanhã, tem que pedalar depois de amanhã, 4, 5, 6 dias seguidos, todos os dias. Então, por isso que é difícil. E você leva também, eu tenho que levar tudo na bicicleta. Remédio, câmara de ar, apesar do pneu ser sem câmara, né? Mas tem que levar remédio, câmara, roupas, ferramentas. Então, é muito peso que vai na bicicleta. Pra você ter uma ideia, minha bicicleta não pesa nem 11 quilos. Estava com 10 quilos só de bagagem. Só de Nas bagagem. costas e O acoplada nela. dobro do peso da Exatamente. bicicleta. Se torna mais E nessa difícil. bicicleta Monarch que você foi, é Mesma mais coisa. pesada Mais ainda. pesada ainda. Mais pesada, né? Mais pesada, não tem como. Então tá certo. Caminhos de Arapuã a Aparecida. Você faz uma caminhada, uma pedalada, né? Até um determinado ponto, depois você entra no Caminhos da Fé, que são 320 quilômetros em estradas rurais ali no sul de Minas Gerais, São Paulo, até chegar a Aparecida. Conta pra gente como é que é esse Caminhos da Fé. O Caminho da Fé, até uma notícia triste, né? No dia que eu tava para vir embora dessa vez, faleceu o seu Almiro, que é o fundador e idealizador do Caminho da Fé, né? Então, a nossa gratidão a ele, esse homem que foi usado por Deus, né? Eu até se emociono. Certo. O seu Almiro, ele criou essa estrada ali no sul de Minas, para que fosse uma caminhada como existe na Europa, né? É, Ele idealizou, pra, baseado no Santiago de Compostela, para fazer a pé. é, Mas como o pessoal da bike é teimoso, gosta de aventura, né? Então entrou também com a bike também. Então são 320 quilômetros o Caminho da Fé. Começa em Águas da Prata e termina na Aparecida. Só que ele sai de Águas da Prata, ele anda um pouco ali, já entra em Minas Gerais, depois anda bastante em Minas Gerais, passa por Ouro Fino, outras cidades e tudo mais. Depois volta um pouquinho, 2, 3 quilômetros em São Paulo, depois volta para Minas Gerais. E daí, para subir a Luminosa até Campo do Jordão, no meio lá da subida tem a divisa, daí entra em São Paulo, Campo do Jordão e não volta mais. em Campos de Jordão, Aparecida é pertinho ali, né? Em torno de 60 quilômetros, menos 60 um pouco. quilômetros, né? Você só tem mais uma subidona do Horto lá que fala lá, daí depois só desce. Aí, esse Caminhos da Fé aí, 320 quilômetros, são estradas íngremes, realmente é estrada difícil de andar de Muito difícil, bicicleta. muito difícil. A maioria acaba empurrando, porque você não está preparado, não tem uma bicicleta preparada. Só para ter uma ideia, né? O pessoal de Maringá ali tem um pessoal de Maringá, que tem gente de Goerê, Boa Esperança, região inteira, foi fazer esse caminho da fé, mas foram de ônibus de Maringá só para fazer o caminho da fé. Foram de Certo. ônibus até Águas da Prata fazer o caminho da fé. E eu saí,
eles saíram dia 10 de Maringá de ônibus para começar o Caminho da Fé dia 11, eu saí dia 10 de Arapuã, e eu acabei fazendo todo esse trajeto, passando pelo Caminho da Fé, ultrapassei eles na estrada lá ainda, e cheguei lá em Aparecida um dia antes deles. Então eles foram para fazer só, o pessoal, né, não é eles, o pessoal faz o Caminho da Fé, só o Caminho da Fé em 5, 6 dias. E eu fiz 1.150 quilômetros em 6 dias, então é muito difícil, E é é uma. exausto. Tem que ter uma determinação mesmo para conseguir isso, né, Beletato? Eu acho que a mente, né, a gente tem que estar com a mente preparada, porque, eh, só o corpo não suporta. Eu não sei como é que a gente consegue subir, não sei como é que eu consigo fazer tudo isso. Então o corpo pede para parar, o corpo está cansado para parar, daí é onde entra a mente para fazer com que você consiga seguir mais. Esses 320 quilômetros você fez em quantos dias? Dessa vez em 3 dias, mas, 3 dias. eu já fiz 2 vezes em 2 dias. Em 2 dias. Até já fui desafiado para fazer em um dia, vamos supor, um dia não, assim, sem parar daí, sabe, Certo. sem dormir. Mas Uhum. tem gente que já fez, mas Nesse caminho, 320 quilômetros, você faz 3 dias com parada para pernoitar, sim, para dormir, descansar e depois continuar no dia continuar, seguinte. exatamente. E é um caminho que tem ali toda uma sinalização, tem É toda um uma caminho recepção que foi preparado justamente para os preparado. fiéis, né? Tem 23 anos já do Caminho da Fé, né, desse Certo. trajeto lá, foi feito 23 anos, até fizeram uma estátua lá em Paraisópolis para o seu Almiro, mas assim, o caminho é todo preparado, então você tem que fazer o caminho, independente de religião, de fé, porque ali você vê cada coisa. Você entra num comércio, não tem ninguém. Você se serve, você faz o Pix. Imagina só isso aqui na nossa região. Poxa Imagina vida. só. Vai ficar sem nada lá de tarde, sem Pix, sem nada. Então, totalmente diferente. Nas pousadas, você chega lá, você coloca seu nome lá, você pega uma coisa, anota, depois você faz o Pix. Você chega nessas capelinhas, né? Tem muitas capelinhas, tem ali, tem remédio, tem água, tem tudo, cada um amor ao próximo. Então Legal. é totalmente diferente do que a gente vive aqui, né? Vive no dia a Vive no dia dia a aqui, né? dia, É realmente um caminho de fé, de confiança, né? confiança. Confiança nas pessoas que passam e que fazem esse caminho. Agora, esse caminho certamente também já é a parte final da pedalada, né? Sim. Você sente realmente que aquilo ali precisa ser feito, que precisa ser concluído? Qual que é a experiência sua nesse sentido? O que que você viu também, alguma história de pessoas que você encontrou nesse caminho da fé ali, próximo de Aparecida? São inúmeros, né? Totalmente diferente. Cada um tem um propósito. Pessoas que teve a cura do câncer, pessoas que estão buscando a cura do câncer, pessoas subindo subida lá do pantano lá dos Teodoro, que fala uma subida muito íngreme, e uma pessoa, quando eu olho para trás, um senhor de 70 anos pedalando com a bicicleta normal, porque lá agora tem muitas essas bicicletas elétricas, e-bike, que está facilitando para quem não tem o preparo físico, né? Mas uma pessoa de 70 anos estava lá falando que estava cumprindo uma promessa, né? E o pessoal não fala que tipo de promessa que é, né? Que ele guarda para si, né? Certo, Mas é totalmente, cada um tem um significado diferente. Tem muita gente que faz lá, não é porque é da religião e tudo mais, é porque tem um propósito e pela dificuldade também, né? Então, você se encontrar na vida lá. O pessoal fala, nossa, demora 6 dias pedalando aqui lá. Demora nada. Passa muito rápido. Você se desliga e quando você vê, já tá chegando lá. Você coloca uma meta para o dia e aquela meta se torna, né? Porque você coloca uma meta difícil, né? Coloca metas difíceis. E daí vai passando, passando, falando, nossa, já é meio-dia e eu não tô aqui ainda, então passa rápido quando você vê, chegou. chegou o final do E dia, daí já você tem tá que descansar. esgotado, exausto. Eu perdi 9 quilos nessa última pedalada, eu saí daqui com 79, cheguei lá com 70. Ainda tô com o rosto todo meio queimado, boca rachada por dentro ainda, porque você chega lá com a audição meia faltando, a cabeça, o cérebro, né, é muito desgastante, Desgastante, aí é. até voltar ao normal. Agora, Beletato, você faz toda essa caminhada, deixa a família aqui, faz essa pedalada sozinho, né, pelas estradas. Como é que é para
bancar essa viagem? Você tira do bolso, você tem outras atividades, além de ser professor, tem ali uma pequena propriedade também ali em Arapuã. Como é que você faz para bancar essas viagens? Porque tem um custo também essas viagens, não é isso? Sim, um custo e custo alto, não é barato. O pessoal fala: "Ah, tá de bicicleta, não gasta nada". Não, o custo é alto. Eu sempre Não falo, vai a gasolina, mas tem que, é, tem que abastecer. eu sempre falo, né, pedala sozinho? Não, eu sempre pedalo em 3, né, são sempre em 3, que é eu, Deus e Nossa Senhora, então Olha tá que comigo, bacana. os 3 estão sempre comigo. É caro, porque agora que eu fiz foi em julho, né, então é inverno aí, é fresco, mas quando você tá fazendo isso aí que eu já fiz em outubro, em dezembro, cada parada num posto, no restaurante, vai 3 Gatorade, tem lugar que os Gatorade são R$ 10 cada um, então só de Gatorade ele rapidinho é R$ 30. Mas eu consigo patrocínio, eu sempre faço algum projeto e tem muitas empresas que me patrocinam. Ah, você já tem já um grupo de pessoas Tem. que te ajuda nessa Que me ajuda caminhada. que, né, felizmente ou infelizmente, já ficam me incentivando já, né? Tem um grande amigo lá de Boa Esperança, Zé do Caixão, ex-prefeito, ele fala Zé assim, do ele Caixão, amigo nosso. sempre me patrocina e me ajuda. Ele falou: "Ô, já vamos. Eu cheguei lá, mandei para ele que cheguei, ele falou assim, ó, vamos para a próxima. Vamos para a Então, próxima. tem um pessoal que patrocina, que incentiva. Daí, como eu consegui isso sempre, que o custo é alto, banca tudo, o pessoal, e daí eu falo assim, ó, eu jogo para fazer uma caridade a uma instituição, né? Certo. O excedente para uma instituição. Dessa vez foi para o Lar dos Velhinhos de Moreira Salles. Mesmo nós passando por uma crise, né? Nós estamos passando uma crise no país aí. O pessoal ainda acabou ajudando bastante ainda, sanou todas as minhas despesas. Tem uma parte ainda que sobrou para ajudar os velhinhos. E ainda vou deixar, tá aberto ainda para fazer as doações, quiser contribuir conversando com o presidente lá, pode contribuir com qualquer coisa. Ó, pra você ver, né? O pessoal pensa que é só alimento, alguma coisa, esmaltes, desodorantes, prestou barba. Só que ele falou que tudo do bom, porque lá, apesar de ser lá ele falou assim, não, que eu só uso das coisas boas para as pessoas, porque eles merecem, né? Merecem, com E aí certeza. tem também o pessoal que envolve em política. Ah, porque quem tem que ajudar isso aí são políticos e tal. Começa a envolver política, eu falo, ah, então deixa quieto, não ajuda, fica com a tua parte aí, tranquilo. Tem que ser uma Tem que ser de contribuição coração, espontânea, de espontânea de coração, coração. e que seja também uma doação, como você falou, bons produtos também, né? Não vamos doar porque é Lar dos Doar Velhinhos, só o mais é, inferior, né? tem que doar realmente bons produtos. Bacana esse seu Exatamente. propósito aí. Você já teve contato depois da viagem com o pessoal lá do Lar dos Velhinhos? Não, até eu tava deixando para depois de hoje, né? Essa matéria aqui, para mim acabar pedindo mais ajuda ainda do pessoal, ainda que pode estar fazendo a ajuda, mas hoje eu já vou entrar em contato com ele, que tem um pessoal também que ficou de ajudar ainda e não contribuiu ainda, tá fechado, mas não passou os valores ainda, o que que vai ajudar. E Certo. tem um pessoal também que falou que queria ajudar, mas que precisava receber, principalmente os professores, né? Começo do mês ali e tal, que recebe no último dia útil. Então eu vou deixar para entregar, finalizar. Talvez eu leve uma parte já, agora final de semana, e outra parte finalize lá dia primeiro. Tá certo, é uma ação bacana aí que você faz. Essa viagem agora foi para o Lar dos Velhinhos. Você fez as outras para outras entidades, é isso? Sim, eu fiz uma que eu fiz, se eu não me engano, a última, eu não fiz projeto nenhum, sabe? Foi meio que Certo, pessoal. Mas como eu consegui bastante patrocínio, sobrou. Eu fiz a doação para o Lar dos Velhinhos lá de Ubiratã, Biratã. do Ubiratã. Legal. Já fiz para Ubiratã também, já ajudei também ele eu nem lembrava, ele falou: "Nossa, você já ajudou nós uma vez aqui também, que sobrou um excedente". Eu ajudei ali o Lar dos Velhinhos de Moreira Salles, os vicentinos também de Boa Esperança, que como eu moro em Boa Esperança e Janiópolis, nos 2 lugares, eu já fiz aquele projeto com a Monark, arrecadou quase 2.000 quilos de alimento que eu distribuí lá, distribuí não, passei para a igreja e eles que Legal, bacana. Isso assim, motiva as pessoas aí, certamente, além de ajudar você, também está incentivando o pessoal do ciclismo aí nessas atividades que podem acontecer aí. Agora, já tem a próxima viagem programada? Não, tem que dar um tempo, né, Tem que como eu dar falei à minha tempo. mãe, né, eu fiz em 2024, em julho, daí eu passei mal, acelerou o coração lá em Cornélio Procópio, eu fiquei internado a noite inteira, aí o doutor falou que não podia de jeito nenhum seguir viagem, e eu falei: "Doutor, eu tô indo pra lá, amanhã cedo eu vejo". "Não, não pode, não sabemos o que que é e tal". Mas eu acordei 6h30 e falei: "Vou seguir", e fui devagar um pouco e acabei seguindo, então dali eu falei pra minha mãe que seria a última, né, mas por isso que o ano passado eu não fui. Certo. E agora também tem
uma ciclista de Boa Esperança, a Ana lá também, tem vontade de fazer esse trajeto até Aparecida também, então quem sabe na próxima vez vai mais Tá, pessoas. não tem nada programado, mas pode É, acontecer outra viagem, né, é, Beletato? então Até mesmo porque quando você faz a primeira vez, faz a segunda, sempre vai aparecendo pessoas que vão incentivando, né? sim. Isso é Até tem bacana, né? pessoas, exatamente, né, praticar e incentivar o esporte, né, porque a gente nós estamos fazendo alguma coisa que é bom tanto para nós quanto para as outras pessoas. Eu falo, eu só pedalo, eu só sei pedalar. Quem ajuda, quem contribui, quem participa lá são os patrocinadores. Aqui de Guerê tem a Dias Bike, o Emílio, o Renato, que eu já citei aqui, meu ídolo, e o Alexandre da Autotec. Dessa vez os 3 aqui de Goerê, que são meus parceiros aí sempre. Então, Le- é pedalar e seguir para frente aí, né, porque atividade física a gente tem que fazer de uma forma ou de outra, ninguém vai fazer pra gente, né, Tá então certo, nós tá temos certo. que Nessa viagem, a formação acadêmica que você tem certamente ajudou, né? Você é formado em geografia, com geografia. certeza, já vou até quando eu vou pedalando, eu vou fazendo alguns vídeos, algumas gravações que depois, eu trabalho em sala de aula, né, a gente usa isso aí para trabalhar em sala de aula, né, por exemplo, se fosse matemática, né, que eu poderia ter passado em matemática, não passei. Matemática, né, fazer o quê? Como que usar isso na matemática, né? Quantas voltas o pneu da bicicleta deu daqui em Aparecida? Dá para fazer esse cálculo, Dá mais pra ou menos, dá para fazer, fazer. legal. Mas na geografia eu utilizo, né, que o Caminho da Fé, as cidades são todas, foram produzidas lá, surgiram no fundo de vale, nas baixadas, né? Então as cidades lá são todas na baixada. Então você desce para chegar na cidade, depois você sobe para sair. É, E Campo do Jordão, né, que é a cidade mais alta do Brasil, não tem cidade mais alta do Brasil, acima do nível do mar, e a Campo do Jordão é a maior. Então, só para ter uma ideia, eu saí 6 horas da manhã, agora de geografia, 6 horas da manhã do distrito de Luminosa, que era 890 metros de altitude. Quando foi 11 horas, eu estava lá na 1965 metros de altitude. Subi 1.004, praticamente 1.100 metros de altitude na parte da manhã. E a temperatura também, né? Olha só, eu tava lá em Campo do Jordão, 0 graus. 0 grau. É que marcou 1 grau, depois marcou 0 grau. E quando eu cheguei em Aparecida, no mesmo dia, tava 26 graus. Então, 26. olha só a amplitude térmica de 26 graus. Isso tudo é estudo de Tudo de geografia. geografia. A geografia tá Está embutida presente na na sua viagem vida, na também. viagem. Para a gente já caminhando aqui para o final, Beletato, vamos falar um pouco dessa sua fé em Nossa Senhora Aparecida. Eu vi a sua foto chegando lá e levantando a bicicleta. É, Isso certamente é uma alegria muito grande. Eu vou em Aparecida, pelo menos a cada 2 anos, e quando eu estou em Aparecida, eu sinto já um clima diferente. Eu fico realmente emocionado quando vou em Aparecida. E a minha viagem é de carro, né? A maioria das vezes eu vou de carro. sim. Então é uma viagem muito tranquila, vou com a família e tal. Agora, sair com determinação de pedalar e chegar lá em Aparecida, a emoção deve ser muito maior, né? Eu cheguei lá, né, como eu já falei aí, 5 vezes. 5 vezes que eu fui a quinta edição. Cada vez é diferente, não existe um igual ao outro. Qual que é mais difícil? A atual. A última. Sempre é mais difícil, é mais emocionante, mas cada um tem um significado diferente. E o trajeto Caminho da Fé você sente, né? Parece que ali tá o poder das pessoas que vão passando e deixando ali as coisas boas que. E quando você chega lá no último dia, de Campo do Jordão para lá, não tem canseira, não tem nada, você acelera o máximo que tem, chega lá, pronto, se renova. Todo mundo que chega lá ergue a bicicleta, né? Como se fosse um troféu por ter vencido ali a dificuldade é difícil, né? Não é fácil, é difícil. Eu sempre falo, você não pratica competição? Não, meu esporte e minha dedicação é sem competir, competir comigo mesmo. Então, quem pratica, participa de competição é diferente. Você participa, pratica lá 2 horas na alta intensidade. O meu não, o meu são vários dias, 250, 300, 220 quilômetros todos os dias, durante 5, 6 dias, é desgastante demais. E sem contar o peso total que vai na bicicleta, né? Então, isso é muito difícil. Não é fácil. Eu não sei como é que eu consigo, mas eu consigo. Consegue, consegue. Você tem uma experiência também, acho que dá tempo para a gente contar aqui, de um caminho que é feito aqui no Paraná entre Londrina, a Catedral de Londrina e a Catedral de Maringá.
Isso. Caminhos das Rota das catedrais, Catedrais. Rota Rota das das Catedrais. Catedrais, é isso. São praticamente 3 eventos que eu estou participando, né? Que é esse Caminho da Fé, a Aparecida, tudo aqui. É Rota das Catedrais, que liga Londrina a Maringá, liga a Catedral de Londrina até a Catedral de Maringá. E também tem o Pedal dos Mestres em Roncador. Esse é muito difícil. Esse não é um evento para iniciante, é um evento já para mestre mesmo. Então tem que. Mestre É muito difícil. Roncador. Roncador, Pedal dos Mestres. Vai ter em novembro agora de novo. Quantos quilômetros o pessoal pedala lá? Lá é 140, 150, E depende lá. também é uma região ali E bastante só que montanhosa, é né? mais de 4.000 de elevação. É muito difícil, muito difícil. Muita gente não consegue. Então, eu consegui as 2 vezes que eu fiz até hoje, porque estou preparado, mas mesmo assim é difícil. Agora, a Rota das Catedrais, ela tá aqui no meu coração. Tá certo. Porque já várias vezes fui destaque, eu sempre vou e volto pedalando, né, em Londrina, fazer a Roda das Catedrais. Já é destaque na Globo, direto, sempre aparecendo lá, sendo entrevistado. A gente fica triste por não ter o reconhecimento local, né, da nossa cidade, onde a gente mora, através do ciclismo, mas a gente às vezes não é reconhecido aqui, mas é reconhecido em outros lugares maiores, por nível Brasil, né? E como você falou, não é isso que vai motivar ou Exatamente, deixar de né? motivar essa. Eu não faço isso por alguém, por alguma pessoa, eu Você faço faz isso por por mim, você, pela né? minha fé Tá e... certo. E pela família, eu vou chamar aqui a Mariana, né, Mariana? Vem aqui para você aparecer também aqui na nossa gravação e falar um pouquinho aqui, ó. Fica aqui do meu lado aqui, que daí o microfone vai captar você falando. Tudo bem? Uhum. Como é que foi essa a saudade do papai aí nessa viagem? Ah, dá saudade, dá, mas sabendo o que ele tá fazendo e que ele tá bem forte e chegando lá bem e voltando bem, tá ok. Então tá certo. E você fica feliz de ver ele contando essa viagem assim? Ah, Ela é contra, né? Ah, você é Ela é contra, ela contra! nunca fala assim, você não vai mais, né? E eu nunca falo que eu vou por causa disso, né? Então eu faço as minhas programações, mas ela é contra, não gosta. Não gosta, vê o pai longe, né? é que dá um medo, tipo, vai que acontece alguma coisa. Não, mas ele está bem protegido, né? Então tá bom, um abraço para você, tudo de bom, obrigado por estar aqui com a gente aqui no programa. Beletato, vamos lá, sua mensagem aí para quem nos assistiu até agora, para quem vai nos assistir mais vezes, qual que é a sua mensagem que você deixa dessa sua experiência aí? Você tem um sonho, corre atrás desse sonho, né? Agradecer muito os meus patrocinadores, amigos, são muitos, e sempre tá me apoiando. As entidades também, que eu consigo, né? Na verdade, eu falo que eu só pedalo, quem faz as contribuições, quem doa os alimentos, quem faz os patrocínios, são meus amigos, são os patrocinadores. E que se você tem um sonho, corra atrás dele. Não deixa que os outros falam que você não vai conseguir. Independente do que seja, né, no trabalho, na escola, na atividade física, que você tenha um propósito e siga esse propósito, porque a gente vive nesse mundo pouco tempo, e se a gente deixar para aproveitar depois de certa idade, talvez a gente não consegue mais com essa intensidade igual eu estou fazendo. Imagina se eu esperar chegar a 70 anos para mim começar a fazer. Não vai ter disponibilidade, não vai ter ânimo, então eu faço agora porque nosso mundo ele não para de girar e a gente também daqui a pouco nós não vamos estar mais aqui e possamos talvez deixar, né, não só saudades, mas marcar algumas coisas de algumas pessoas. Legal. Gente, conversamos então com o José Beletato, ele que é ali de Arapuã, fez aí essa caminhada até Aparecida, 1.150 quilômetros, né? É uma viagem realmente fantástica, né? Ele contou aqui toda essa história. A filha é contra, né? Mas acaba tendo orgulho também do papai que está aqui. A Mariana, muito obrigado pela sua participação aqui também, Mariana, tá bom? Para você que nos acompanhou, compartilhe, dê o seu like, não deixe de divulgar também, porque aqui nós tivemos hoje uma lição de fé, de esperança, e lembrando que, olha, foi a educação que fez com que esse senhor que está aqui hoje mudasse de vida, né? O amor pela família, o amor por Nossa Senhora, a confiança, a fé em Deus, faz ele pedalar e ajudar muitas pessoas. Então vale a pena a gente assistir e dar os parabéns aqui para o José Beletato. Um abraço para você e até a próxima.